tarde a todos e a todas. Meu nome é Alexandra Tedesco, eu sou professora do curso de História da UERJ, Campus Maracanã, e hoje dou continuidade ao projeto da série Contrafogos, né, uma série de entrevistas que é vinculada ao LPPE do IFCH UERJ. E, bom, como foi comentado já no vídeo anterior, né, a proposta dessa série, diante de algumas urgências, né, que a gente diagnosticou entre nós, reunir alguns especialistas de disciplinas distintas, de abordagens distintas, né, para uma conversa. Um tema amplo seria, né, sobre os desafios da universidade brasileira contemporânea, mas, sobretudo, né, aqueles vinculados a algumas críticas que ela vem sofrendo nos últimos anos por parte de alguns setores, né, da esfera pública, e também algumas formas de anti-intelectualismo, né, para usar essa palavra assim livremente, que tem frutificado em algumas dessas posições e a partir de algumas dessas posições. Então, primeiramente, eu queria agradecer aos bolsistas do laboratório, que estão aqui hoje, né, ajudando a gente com a parte técnica, Ingrid, Alicia, Petri e Arthur, e também, né, aos bolsistas do projeto de iniciação científica, Origens Intelectuais do Anti-Intelectualismo, no caso, o Arthur e o Lucas Couto. O Lucas, inclusive, foi um formulador, né, de duas das perguntas, então fica registrado aqui. E hoje, com muita alegria, com muita satisfação, a gente vai receber aqui para conversar a professora Lidiane Soares Rodrigues, da Universidade Federal do ABC. A Lidiane é doutora em História pela Universidade de São Paulo e desenvolve hoje pesquisas na área de Sociologia da Cultura e dos Intelectuais, com ênfase nas temáticas da circulação transnacional das ideias, pessoas, bens simbólicos e também da epistemologia da diferenciação disciplinar. Bom, quando a gente idealizou o projeto, né, no bojo das reuniões de IC, o nome da Lidiane surgiu imediatamente, né? Então, é com muita alegria que eu, enfim, agradeço a ela, né, por ter aceito disponibilizar um tempinho para conversar com a gente. E, então, Lidiane, eu queria começar, né, antes de mais nada, te agradecendo pela disposição. E de saída, né, assim, eu queria te fazer uma primeira pergunta, que na verdade é quase uma continuação um pouco dessa apresentação, tá? Porque assim, né, quando a gente leu o seu artigo, né, a gente partiu sobretudo do artigo Uma Revolução Conservadora dos Intelectuais, publicado em 2018, a conversa que a gente teve, que nos motivou a entrar em contato, né, com você, girava muito em torno do intelectuais estudando intelectuais, né, algo que é uma espécie de paradoxo inevitável, né? Então, quando a gente fala, né, em pensar a dinâmica universitária, sempre vem à mente, né, aquela ressalva ou aquele alerta, né, feito pelo Bourdieu e por outros analistas também, né, de que de alguma maneira a gente é parte do objeto que a gente tematiza, né? E isso traz algumas questões assim específicas, né? Algumas de ordem teórica e outras nem tanto, né? Lembro também, né? Enquanto a gente pensava isso, a gente se depara com uma nota na Esperança de Pandora do Bruno Latour, né? Que ele tenta fazer uma analogia assim, mencionando, né, que muitas vezes os estudiosos da ciência são recebidos, né, pelos cientistas como se fossem quase que agentes infiltrados, né? Ou seja, como se na analogia dele os microbiologistas fossem a favor dos micróbios ou algo assim, né? Então, pensando nisso, né, nesse conjunto de referências, nessa dificuldade ampla, eu queria começar te perguntando quais são as principais questões, né, que apareceram e aparecem na sua prática de pesquisa, sendo alguém que estuda a Universidade Brasileira, né? E será que você identifica algumas dessas tensões ou algumas resistências, né, por parte de alguns setores, enfim, mais ou menos nesse caminho, assim. Então, antes de mais nada, né, antes de entrar no coração da matéria, como se diz, eu queria agradecer ao convite, agradecer a leitura do artigo. Acho que a gente vai passar um pouco por isso ao meio dessa discussão. É cada vez mais simples publicar, é cada vez mais difícil ter leitor. É, então, eu agradeço muito por essa reação, né? Acho que a gente escreve na intenção de conversar depois sobre o que a gente fez. Então, tanto pelo convite, quanto pela leitura e pela oportunidade de conversar contigo, Alexandra, com o pessoal do laboratório,
com os estudantes de iniciação científica e outras pessoas que venham a colaborar com a gente, a trocar ideias. Acho que, em primeiro lugar, isso, né? Muito bom estar aqui e ter essa oportunidade. Vamos lá, eu acho que tem intelectuais estudando intelectuais, né? O que que abre-se um portal aí de problemas do ponto de vista, me parece, epistemológico e ideológico e metodológico, né? Então, acho que a primeira coisa é assim: todo o investimento de tempo, leitura, paixão, etc., num objeto implica interesse nesse objeto, né? Estudemos a Revolução Francesa, estudemos a Revolução de 30, estudemos o movimento feminista, o que for, né? Tem algum tipo de interesse dirigido ao objeto. Cabe, né, aos campos mais autônomos criar mecanismos de regramento desse interesse, de modo que ele seja cientificamente orientado. Eu acho que é um pouco. Partamos de alguns pressupostos mínimos, né, sem os quais a gente não vai adiante. Muito bem. Por que eu menciono casos como o movimento feminista, a Revolução Francesa, a Revolução de 30, etc.? Porque todos eles têm interesses, inclusive ideológicos, envolvidos na escolha dos nossos objetos, né? Acho que isso é evidente. E quando eu digo, bom, o campo vai ajudar a regrar esse interesse, vai ajudar a colocar um pouco de freio nas nossas predileções, vai provocar uma certa reflexividade. Quer dizer, eu não vou tomar a voz do meu objeto, nem defendê-los, por assim dizer, nem condená-los, por assim dizer. E tudo isso é mais ou menos compreensível e palatável quando se tratam de objetos que suscitam a nossa simpatia ou a nossa antipatia, né? Então, a gente se percebe um pesquisador muito envolvido com esses objetos. Acho que no caso do intelectuais que estudam intelectuais, esse rolo é ainda mais complicado, porque existe, né? Acho que para além de uma simpatia ou antipatia, eu acho que existe uma questão objetiva de identidade, né? Somos intelectuais, estamos estudando intelectuais. É claro que as tipologias e os critérios de construção das tipologias, quem é intelectual de mídia, quem é intelectual de universidade, quem está no entrecampo, quem é só pesquisador, quem é intelectual de Estado, bom, tudo isso complica o cenário. Mas, de uma forma ou de outra, intelectuais que estudam intelectuais, eu acho que eles têm que se ver com o problema da identidade. Então, estamos estudando sujeitos que têm papéis idênticos aos nossos, o que me leva ao problema que me parece mais central, tanto na minha tentativa de armar uma abordagem que eu acho defensável, interessante e, sobretudo, objetivante, e, inclusive na tentativa e na dificuldade de orientar, né? Porque a gente lança o artigo também esperando lançar a agenda, né? Vamos para adiante, eu quero que mais gente estude isso. Mas o que eu percebo como maior dificuldade, por haver o problema da identidade com o objeto, eu acho que o maior problema é a gente conseguir elaborar uma análise sem que quer dizer, ela sempre estará envolvida na disputa, na competição, seja por público, seja por recursos, seja por capacidade discursiva, seja por capacidade persuasiva. Quer dizer, o ápice aí da competição, ele pode variar, mas de uma maneira ou de outra nós estamos implicados nessa competição. Não tem muita saída, a gente está num labirinto, né? Quando a gente intelectuais que estudam intelectuais, ela está num labirinto, quem está estudando e o seu objeto. Agora, sabemos aí por diversas, digamos, orientações de vigilância epistemológica, que a pior coisa que pode existir é entrar em competição com o seu objeto. Então, temos que evitar isso, né? No caso desse artigo que motivou essa conversa, né, uma revolução conservadora dos intelectuais, qual que era o objeto lá, né? Então, o objeto lá, ou o circuito que eu estava estudando, é o de um conjunto de acadêmicos
que se converteram em midiáticos, né? E pegando aí os dois espaços de atuação desses dois tipos, quer dizer, primordialmente, eles eram professores universitários, pesquisadores, etc., e eles gradativamente se tornaram midiáticos, no sentido de que, proporcionalmente, a sua renda vem das mídias, né? Eu acho que isso é um critério importante, né? De onde vem o tal do follow the money, de onde está vindo a sustentação, os recursos materiais dessas pessoas, proporcionalmente, sempre, né? Porque essas são figuras híbridas, foram um dia estritamente acadêmicos e se tornaram midiáticos, mas não abandonam totalmente esse negócio da universidade, porque não dá, ela, bem ou mal, ela ainda é uma fonte de legitimidade, de prestígio, assim por diante, mas predominantemente em função, da renda, dois, dos suportes expressivos das ideias, quer dizer, em detrimento de livros, esses intelectuais, eles veiculam suas ideias em suportes que têm mais que ver com imagem e suportes audiovisuais, né? Internet, jornal televisivo, esse tipo de coisa. Bom, então, aposta a questão da identidade, porque, no limite, estamos em disputa de um fiador aí desse jogo, que são as audiências, se quisermos, né? E podemos chamar público, audiência, alunos, seguidores. De novo, é claro que as práticas que vão favorecer, que vão viabilizar que você tenha, para usar aí sim, eu acho que um termo conceitual mais interessante, para que você tenha a sua clientela simbólica, isto é, aqueles aos quais você se dirige e com os quais você conversa, né? E que lhe conferem algum tipo de credibilidade. Essa é a sua clientela simbólica. Bom, é verdade, os meus alunos não são os alunos do Olavo de Carvalho. É verdade, os meus alunos não são os seguidores do Marco Antônio Villa, por exemplo, né? Mas eles não estão incólumes à existência dessas pessoas. E quando os alunos de um professor dessa era, sei lá, século XXI, de uma universidade federal popular, quer dizer, quando a gente se vê diante dos alunos, esses alunos poderiam não ser nossos alunos, né? Ou eles poderiam ser nossos alunos e não nos investir de autoridade, não nos investir de credibilidade simbólica, né? Então, de uma maneira ou de outra, nós estamos sim em competição com intelectuais midiáticos, com intelectuais que têm um circuito que passa pelos jornais, que passa pelos centros de cultura, concorrentes à universidade ou aliados da universidade. Então, eu entendo que essa eu não sei se é a primeira, mas a principal dificuldade. Por isso que eu só publiquei esse artigo, demorei muito para publicar, e vira e mexe, eu começo a desenvolver um argumento e eu me percebo, mas eu estou em competição. E quando é que eu percebo a competição? Quando nós não conseguimos elaborar uma análise destituída inteiramente de juiz moral, né? Então, eu vou dar um dos aspectos que eu acho em que o problema do juízo moral mais aparece, que é assim. Então, lá no artigo eu desenvolvi um dos argumentos, era assim, olha, como é que eu percebo que esses intelectuais estão se tornando midiáticos e deixando de ser acadêmicos, né? Primeiro ponto, tanto midiáticos quanto acadêmicos, usamos recursos audiovisuais. O que é isso aqui que estamos fazendo, Né? senão isso, né? Porém, o recurso audiovisual, ele não define o intelectual acadêmico. Ele é um meio, entre outros, né? A definição por excelência de uma competência acadêmica é leitura escrita. Não dispensamos isso, tá? Ora, os midiáticos, em contrapartida, eles são tendencialmente, né, proporcionalmente, ou eles são mais definidos, caracterizados pelo uso de recursos audiovisuais. É muito difícil fazer uma análise disso sem estabelecer e sem concordar com a hierarquia que existe entre essas práticas. É o limite da impossibilidade. Por quê?
Porque, de alguma maneira, a assimetria dessas práticas, ela tem que ver com a posição de uns e com a posição de outros, né? Dada dado um certo estágio das relações de força entre universidade e mídia. É esse meu ponto. Ora, considerando lá todo o arcabouço teórico que a gente usa, que eu sei que a Alexandra compartilha alguns princípios, etc., se a gente parte do princípio de que a hierarquia simbólica é arbitrária, cambiante, mutável, está sujeita a resultados de disputas de força, a gente tem que pensar seriamente que essa hierarquia, ela gira. A gente tem que pensar seriamente que se é arbitrário, isso pode mudar. Isso pode mudar em nosso desfavor, né? Ou em desfavor de práticas que sempre deram as cartas do mundo simbólico, né? Então, isso pode mudar em desfavor da cultura escrita, muito Sim, seriamente. Diane. Nossa, eu ouvindo você falar assim, não sei se eu te interrompo, né, mas que Imagina. me faz pensar, assim, mas você comentou, né, o que a gente está fazendo aqui, se não usando audiovisual e etc., mas claro que isso ocupa, né, um espaço bem menor, né, na definição das práticas acadêmicas e etc., e eu acho que recentemente, né, a gente vem sendo confrontado com realmente a pequenez desse espaço reservado a esse tipo de questão, né? Porque eu vejo, inclusive, algumas tentativas quase de ostentar uma certa inabilidade no mundo prático, né? E eu acho que isso acaba, assim, não sei se você vê da mesma forma, né? Mas estou pensando aqui livremente pelo que você disse, que parece que essa possibilidade de mudança, né, que muitas vezes ela parece pegar de surpresa, né, e não sei até que ponto a gente teria o direito de dizer que é pego de surpresa, né, por algo como a emergência de um canal de YouTube de extrema-direita, etc., né, na medida em que, justamente, né, há algum tempo é possível se teoriza, né, e se reflete sobre essa dimensão de disputa, né, quer dizer, não é como se nós vivêssemos numa espécie de reino puro, né, de interesses puros, e aí aparecem, de repente, grupos ou indivíduos ou tendências políticas, né, que representam uma espécie enfim, sei lá, de maneira impura de prática intelectual, né, eu acho que isso dificulta um pouco, assim, a nossa, enfim, a nossa colaboração, né, o nosso debate sobre esses temas, assim, enfim, achei muito, muito interessante. Talvez, eu acho que talvez, muito talvez, a dimensão de disputa que estrutura e hierarquiza as práticas simbólicas, eu acho que essa dimensão ela veio muito à tona, mas assim, ela é muito recente, né? Certa percepção, digamos, da disputa interna entre acadêmicos e da disputa externa entre acadêmicos e não acadêmicos. Essa percepção, eu acho que tá na cabeça de todo mundo hoje, né? Não só de quem estuda intelectuais, é uma coisa mais ou menos sensível desde cada vez mais cedo na trajetória das pessoas e cada vez mais generalizada, no sentido de que grupos, pesquisadores, acadêmicos, antes não se davam muito conta disso. Bom, por que que eu acho que isso tá uma espécie de, assim, exame de consciência coletiva, Sim. né? Assim, a crise está generalizada. Eu acho que isso tem que ver com um pouco o que tem sido chamado dessa coisa da crise de legitimidade ou algo do tipo, em torno do que outrora, ou do que em algum momento se supôs ser, né, uma espécie de fonte monopolística do poder simbólico, né? Então, universidade, Estado, coisas do tipo. Olha, acho que a gente tem que pensar muito sério, ou muito seriamente, nas consequências de termos passado, sim, por um processo de democratização do acesso a níveis superiores do ensino formal, né, formalmente, que não tínhamos antes, né? É claro que de uma maneira talvez encantada, idealista,
as quem é que não vai defender, né, a democratização, a ampliação de vagas, o acesso, somos todos a favor. No entanto, eu acho que, assim, as pessoas mais pessimistas com relação a esse processo não imaginavam que eles poderia redundar no que ele redundou, né? Então, a crise, a chamada crise de legitimidade, eu tenho reservas com relação a esse diagnóstico. Eu acho que um primeiro elemento para pensar são os efeitos da ampliação. A gente sabe, junto com o autor, que de otimista não tem nada, que não traz boas notícias a respeito de coisa alguma, né? Que a ampliação dos diplomas significa a perda de valor deles. Então, ao mesmo tempo que a gente teria uma democratização do acesso, a gente teria uma perda de valor dos diplomas que as instituições são capazes de emitir. Ora, junto com isso, a gente não pode esquecer que a ambição, o desejo de camadas que não tinham acesso ao ensino superior terem, isso implica um custo altíssimo para as primeiras gerações de estudantes do ensino superior. E eu falo logo como alguém que conhece isso de perto e de dentro, né? Quer dizer, a gente tem um monte de estudos sobre a primeira geração de estudantes de universidade, né? Estudantes de ensino superior. Isso significa dedicar um tempo de leitura, que já é uma prática que não era comum nas famílias. Isso significa sacrifício da juventude, né? Se a gente abre curso noturno para as pessoas, significa que elas não vão estar assistindo novela e nem se divertindo, elas vão trabalhar durante o dia e vão estudar de noite. Então, existe uma série de sacrifícios sociais que essa ampliação exige das pessoas, por um dado. Os diplomas não terão mais o mesmo valor que eles tinham antes. Então, nós estamos exigindo bastante sacrifício e estamos recompensando com muito menos do que é prometido, no final das contas. Isso do ponto de vista objetivo, né? Então, a gente tem uma geração da qual se exige muito e para a qual se dá muito pouco em relação ao que é exigido em matéria de esforço, em matéria de superação de defasagens escolares, uma série de quesitos, em matéria de organização da vida, né? Colocar os jovens que trabalham, os jovens trabalhadores, mais tempo na universidade, implica ter consciência de tudo isso. E implica ter consciência também de que não nos organizamos socialmente para compensá-los por esse esforço todo, né? Me parece que essa tensão é um dos estopins do que se tem chamado de anti-intelectualismo, né? Se a gente entender anti-intelectualismo como esse conjunto de atitudes práticas e discursivas dirigidas contra instituições e agentes escolares, é uma definição, então, assim, muito ampla de intelectualismo, mas que tem de anti-intelectualismo, mas que tem que ver com uma espécie de, assim, agressividade, né? Uma espécie de rechaço, misturado com demandas de dignificação simbólica que só os espaços escolares são, por hora, capazes de oferecer. Então, o interessante, me parece, do anti-intelectualismo é que ele não é um mero rechaço do mundo intelectual. Ele é uma mistura de rechaço do mundo intelectual com ambição por reconhecimento e por investidura de reconhecimento simbólico que só esse mesmo espaço escolar é capaz de oferecer, né? E temos Sim. níveis e níveis e níveis aí, e tipos e tipos e tipos desse anti-intelectualismo. Podemos voltar ao ponto que me parece definidor, que é essa tensão, né? Então, rechaço e, ao mesmo tempo, demanda simbólica com relação aos espaços de produção intelectual, às instituições escolares, se quisermos assim. Mas meu ponto é, se estivermos de acordo que existe essa tensão, então eu volto ao problema da definição dessa crise de legitimidade.
Porque o que temos, então, talvez chamado de crise de legitimidade, corresponda à centralidade que a cultura e o sistema escolar adquiriu. O que eu quero dizer com isso? Eu preparando um pouco o recado, alguma coisa que eu queria falar hoje, eu recuperei os casos de alguns quadros dirigentes, né, que mentiram a respeito da sua titulação acadêmica. A gente sabe, né? O bom de estudar história é que você sabe que nada é muito raro aparecer novidade. O que de fato é novidade são as combinações que forjam um sistema, mas as práticas elas são bastante antigas. É evidente que é antigo que as pessoas mintam no seu currículo, né? Isso não começou no último governo do Brasil, certo? Isso é antigo. Agora, na proporção em que assumiu, com a explicitação, com a visibilidade, com a cobertura midiática que isso adquiriu, e o fato de serem ministros, não quadros médios, não quadros de uma escala inferior e assim por diante. E o fato, quer dizer, não só de mentir, mas de explicação de alguns títulos acadêmicos, né? Então, ao menos que eu consegui aqui levantar, olha, a gente teve o caso do Abraham Van Traub, não é? O Carlos Alberto Decotelli e o Ricardo Vélez, os três do MEC. Então, e não é nem assim que eu estou mentindo um títulozinho que não tem nada a ver com a posição que eu estou tomando enquanto quadro de Estado. Não, justamente os ministros da educação e da cultura. Depois, em seguida, ao menos que eu consegui levantar, Damares Alves e Ricardo Salles, né? Ela, a mulher, família e direitos, e ele do meio ambiente. Olha, por que de repente se tornou necessário ostentar títulos falsos? Isso diz algo, ao mesmo tempo da perda de credibilidade simbólica das universidades, mas da centralidade dos títulos. Com certeza. Por que falsificar? Por que simplesmente não abrir mão deles, né? Então é interessante, porque são exemplos do topo do Estado, são quadros dirigentes, né? Mas quando você vai para bases, ou para movimentos, para grupos anti-intelectualistas, você observa a mesma coisa. Quer dizer, é ao mesmo tempo um descrédito dirigido à instituição, um rechaço dirigido à instituição, quer dizer, não a reconheço, falsifico mesmo, etc. Mas se falsifico, é porque socialmente está colocada a necessidade desses títulos. E daí outro efeito da generalização do aumento do acesso ao ensino superior. O aumento ao ensino o aumento do acesso ao ensino superior significa que agora todo mundo tem que ter. Você podia, né, se dar, não vou dizer ao luxo, mas você poderia não, poderia simplesmente não ter. E se fazer profissionalmente, se fazer como sujeito, o caso de tantos self-made men, né, do capitalismo brasileiro, que se fizeram sem certificação escolar. Mas quando a gente generaliza a escolaridade básica, média e superior, então isso significa que nós vamos exigir de todos os sacrifícios que leva todo mundo a essa certificação. Isso pensando apenas em termos de classes médias baixas, de grupos despossuídos, etc. Isso sem levar em consideração o movimento de segmentos das elites dirigentes que, diante do fato de haver cotas, diante do fato de haver bolsas de permanência, estímulo de permanência, aumento em número da quantidade de universidades federais, estaduais e assim por diante, bom, o que as elites, né, que trabalham permanentemente pela diferenciação hierárquica e pela reposição da sua posição, o que elas fizeram? Tiraram os seus filhos das universidades públicas, né, e mandam para o exterior
cada vez mais cedo as suas crianças para formarem-nas com distintivos educacionais. Então, na hora que popularizou, por assim dizer, o ensino público, e popularizou também, assim, cheio de aspas, né, cheio de filtros. A gente sabe que a gente está longe de uma cobertura universal no Brasil de ensino superior público. O que se fez foi muito pouco. Mas ainda esse muito pouco, ele gerou reações fortíssimas. Não só de anti-intelectualismo entre aqueles que se sentem destituídos dos benefícios, né? Exigidos, mas destituídos dos benefícios, mas reações fortíssimas entre aqueles para os quais os atributos educacionais sempre foram um distintivo. Então, os filhos das elites não estão mais indo estudar economia nas universidades cheias de prestígio de outrora, né? Agora vai direto estudar economia desde a graduação ou o quanto antes, no ensino médio, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Sim, isso, enfim, em algum isso me país do lembra. universo anglo-saxão, né? Sim, né, é claro, né, tem que ser algo muito chancelado, mas isso me lembrou enfim, um detalhe que eu li quando eu estava escrevendo sobre a Argentina, né, enfim, estava retratando ali o início da generalização do acesso ao ensino superior, que lá é bem anterior, né, enfim, e aí em determinado ponto, né, tem uma aristocrata, né, que está comentando o processo, e aí ela comenta, né, abertamente, que é bem chocante, mas ela comenta que diante do fato, né, de que as primeiras gerações de imigrantes estavam acessando o ensino superior, eles começaram a escrever em francês, né? Quer dizer, na correspondência cotidiana, entre mãe e filha, entre namorados e etc. Né? Quer dizer, guardadas as devidas proporções, né, me lembrou isso que você falava, esse esforço, e eu tenho a impressão, e aí, enfim, quero engatar com isso para não perder a minha ideia na segunda pergunta, né, que é sobre essa relação muito interessante que você colocou, né, entre o rechaço ao mesmo tempo a demanda ou a necessidade, né? Quer dizer, de alguma maneira se trata de um reconhecimento, né? Então, eu queria te perguntar, assim, já indo para a segunda pergunta, mas aí você fica à vontade se quiser continuar o raciocínio ou mudar, enfim, né? Que pensando, então, né, assim, né, na ascensão de novas plataformas de enunciação que, na verdade, sempre existiram. Né? Mais uma vez, recorrendo à Argentina, no caso de Buenos Aires, ao menos, né, a esfera privada de produção cultural sempre foi mais forte que a universidade em termos, enfim, de produção de referenciais culturais amplos. Né? Então, sempre teve uma maneira, enfim, de você ser intelectual sem necessariamente ser um acadêmico, né? E isso não se dá da mesma maneira em todos os lugares, né? No Brasil, um pouco diferente, enfim. Mas eu estava pensando nessa dinâmica, né? Nessa dinâmica híbrida, enfim, entre o rechaço e o reconhecimento. Lembrei também de um outro membro do STF que na época disse também que tinha um pós-doutorado, depois disse que só tinha ido um dia e que errou o preenchimento, também teve isso, né? Mas, enfim, e esses casos se multiplicam, né? Mas pensando então nessa multiplicidade, digamos assim, de possibilidades na esfera privada, entre elas, né, plataformas como a Brasil Paralelo e outras, né, você acha que esses novos atores, ou esses atores que se colocam, tanto nessas plataformas como também em canais do YouTube, ou mesmo canais de mídia televisiva e etc., eles podem extrair algum benefício simbólico de se colocarem como outsiders, né? Quer dizer, digamos assim, como se no discurso eles estivessem tentando dizer algo do tipo não vamos entrar no clube que nos aceite como sócios, né? Algo do tipo, nós... Enfim, né? Fazendo essa operação mesmo de no discurso prescindir da universidade e, ao mesmo tempo, criar uma estrutura de hierarquização que quase que replica, né, a hierarquia de titulação acadêmica, né? Enfim, não sei se me faz entender, mas queria te ouvir um pouquinho sobre, será que há um valor simbólico em se posicionar como outsider num cenário como que a gente vive hoje? Uhum, uhum. Então, acho que eu vou dividir meu comentário, daí um pouco uma reação. Eu acho que três partes, né? Primeiro, um comentário geral
sobre essa autorrepresentação como outsider, como revolucionário, como contra a ordem. Eu tendo a ver essa autorrepresentação, porque nem sempre isso corresponde, né, à vida prática, mas é uma invariante um pouco do mercado de bens simbólicos, né? Eu nunca vi alguém orgulhoso de ser obediente. Verdade. E aí, assim, se o cidadão é desobediente na sua área de saber, se ele é desobediente no mercado, assim, em qualquer lugar para onde nós virarmos, em qualquer ponto, né, do mercado de bens simbólicos, seja na indústria cultural, seja no polo mais erudito, sofisticado, vanguardista, anticomercial, você vai ter a ponta de lança da competição, ela está sempre se representando como outsider, como crítica, como antissistêmica, como contra isso, porque isso Subversivo. eu, isso aí me parece ser é muito arriscado a gente falar que é uma invariante, né? Pode ser um pouco irresponsável falar isso aí está toda parte. Mas eu confesso que eu estou procurando um lugar que não seja assim. E eu ia ficar muito contente se, se eu achasse alguém assim orgulhoso da sua obediência, da sua disciplina, da sua... Não tem. Então, isso aí é alguma coisa que me parece entra numa disputa generalizada quando a gente trata de uma economia das trocas simbólicas, né? É um dos atiçamentos, é ser do contra, né? Então, eu eliminaria isso. Então, já que é uma invariante, já que está todo mundo brincando de querer ser subversivo, eu acho que é o caso de sair da autorrepresentação e observar na prática, né? Porque você pode ter autorrepresentação de subversão e o sujeito ser bastante regradinho, bastante obediente, fazer tudo que o seu ponto no espaço exige para que ele vença na disputa simbólica. Então, acho que esse é um primeiro elemento da pergunta. O segundo elemento da pergunta, enquanto eu te ouvia fazer o contraponto com o caso argentino, porque a gente tem então assim, só para fixar o ponto, a gente tem um tanto sedimentado na bibliografia uma oposição entre Brasil e Argentina que afirma que historicamente, você me corrija se eu tiver errada aqui, né? Porque eu só peguei a bibliografia sobre a Argentina um pouco de orelhada. Mas então como é que é? No Brasil, o Estado é central e daí a centralidade da universidade ou da instituição pública como o banco, o banco central do capital simbólico é o Estado, porque ele concentra, né? Que ele concentra recursos econômicos e distribuição de reconhecimento. Em outras experiências históricas, o Estado é menos central do que o capital privado, do que os grupos. Então, você tem um mercado menos centralizado, mais difuso, e a competição se dá entre empreendimentos privados. Quer dizer, de alguma maneira, a elite dirigente brasileira se apropriou do Estado no que diz respeito à produção cultural. Isso está lá no Intelectuais de Classe Dirigente, né? E na Argentina, a morfologia do Estado e das elites culturais, ela não deu esse match, né? Então, tipo, Vargas é uma coisa, Perón é outra, para simplificar muito. Olha que interessante, né? O fato da gente ter muitos empreendimentos culturais privados pipocando no Brasil faz com que a gente entre numa espécie de desespero para salvar a universidade, mas a gente pode estar só numa transição de modelo. Não sei. Está em curso, quer dizer, o que está acontecendo em termos de. Por isso que o grupo lá que eu montei chama Reviravoltas do Simbólico. Porque, de novo, se vamos assumir que é arbitrário, é cambiante, é histórico, bom, coloca no tempo, alteram-se as morfologias, alteram-se os princípios de distribuição de diploma, altera um monte de coisa, é óbvio que o equilíbrio da balança simbólica vai alterar. Se você muda o público,
o mercado, né, a segmentação, os princípios de organização do espaço vão mudar. Então, enquanto eu te ouvi, Alexandre, eu pensei assim, mas que interessante, a Argentina, que convenhamos, né, não tem uma Sobrevive. produção, tá aí, e não tem, e deu Borges, e deu isso, e deu aquilo, musicalmente, teatralmente, literariamente, é alguma coisa admirável. E o modelo dela não é o de centralização no Estado. Então, né, assim, será que estamos, antes de pensar o conteúdo dessa produção cultural, vamos pensar, digamos, nos princípios de organização, de financiamento, etc. A gente pode estar vivendo um momento de um turning point, simplesmente, passando de um modelo em que o Estado tinha centralidade, que talvez ele não tenha mais. As consequências disso, aí também a ver, aí também a avaliar. Se isso vai implicar a saída, né, do Machado de Assis do vestibular e a entrada do Olavo de Carvalho, não sabemos. Mas pode ser que sim. Né? Eu insisto que assim, levar a ideia de arbitrário simbólico às últimas consequências é admitir isso enquanto possibilidade histórica. Né? Eu não estou falando probabilidade, mas enquanto possibilidade, isso está posto no arcabouço teórico que a gente mobiliza, que é esse, de que a cultura não tem valor em si, ela não é substancialista, ela não é essencialista, mas ela é relacional e conflitiva. Sendo assim, é, podemos ver coisas que nos desagradem, entrar pro hall dos clássicos do Panteão, Uhum. o que for. Isso vai depender muito, né, do resultado de um jogo de forças que é impossível de prever de antemão. A segunda parte. A terceira parte é esse negócio que está fazendo os historiadores arrancarem os cabelos, né, ficarem desesperados, que é esse empreendimento chamado Brasil Paralelo. Olha, do pouco que eu consegui levantar em termos de dados públicos, né, porque certamente existe uma contabilidade, existem informações. É uma empresa privada, então existem informações às quais nós não temos acesso. Né? Eu acho que a coisa mais importante, bom, todo empreendimento cultural, ele tem uma dupla face, ele é simultaneamente econômico e simbólico. Às vezes, o acúmulo de capital simbólico pode ser convertido em capital econômico, mas às vezes o contrário também acontece. E nós tendemos a subvalorizar, fica um trocadilho curioso, mas nós tendemos a não dar muita atenção a isso. Né? Nós tendemos a ignorar o poder que o capital econômico tem de se converter em capital econômico, simbólico. Eu digo isso por conta de uns estudos agora sobre a coisa do capital simbólico nos Estados Unidos, etc. Não é porque é terra do dinheiro que aquilo não produz capital simbólico, produz sim. E às vezes de maneira ainda mais complicada e sofisticada, certo? Então, feita essa ressalva, eu acho que um primeiro elemento sobre o Brasil Paralelo é ter clareza de que é uma empresa de audiovisual. Né? É uma produtora, eles se autodesignam como uma produtora de conteúdos audiovisuais. Nesse sentido, a pergunta também que eu acho interessante os historiadores se fazerem é por que esse conteúdo audiovisual privilegia temas históricos? Ele poderia interpelar a realidade brasileira com outros conteúdos. Né? Ele escolheu, me parece, o conteúdo histórico porque existe demanda por conteúdo histórico. As pessoas querem consumir história. Há mercado. E há mercado no sentido econômico do termo, não é só simbólico. Tem os dois. Então, tem uma demanda aí que, de alguma maneira, o Brasil Paralelo, ao preencher, aumentou.
Me parece que assim, você tinha uma demanda mínima que quando você alimenta, né, estimula, ela aumenta. Então, ele atendeu uma demanda prévia, ampliou e ele mesmo preencheu. Então, como empresa econômica, é um sucesso. Ignorar isso acho que é o primeiro passo para não entender absolutamente nada, né? Porque com esse sucesso, também as produções elas ficaram cada vez mais profissionais, no sentido de técnicas, no sentido de recursos de edição, filmagem, na capacidade de atrair figuras interessadas em participar do empreendimento, não como acionista necessariamente, né? Mas falando ali, dando uma palhinha, falando uma palestra, fazendo isso, fazendo aquilo. Acho que tem esse elemento, acho que é super importante. E aí voltando à questão do outsider, acho que tem duas coisas que é importante, porque ele é duplamente outsider, né? Ele se define como duplamente outsider, o que tem tudo a ver com um hiperacúmulo, de novo, de capital econômico. Nesse caso, me parece que a autorrepresentação e o capital simbólico ele está sendo construído de uma maneira muito sinuosa. O que eu quero dizer com isso? Ele é duplamente outsider, no sentido que ele se coloca contra as instituições de Estado, escolares, né, as protocolares e escolares, então ele está o tempo todo dizendo que o seu professor de história da escola é um mentiroso, que não te contou tudo, ou contou só uma parte, ou contou enviesado, e ele vai trazer a verdade histórica para você, né? Então, acho que essa é uma primeira maneira de se colocar contra professores de história, livros didáticos, etc., mas que são elementos que remetem ao monopólio que o Estado tem, por assim dizer. Gostemos ou não, é a disputa dentro do Estado que decide o que vai para o currículo, o que está no livro didático, o que cai no vestibular e assim por diante, né? Mas ele também é outsider num outro sentido, de que ele se coloca contra a grande mídia. Então, na triangulação, aqui ele está se colocando contra Estado e mercado. Então, ele não. Me parece que um dos pulos do gato aí é se apresentar oposto ao poder político e ao poder econômico. E, como tal, ele pode maquiar como ele está interpelando os dois polos, tanto político quanto econômico, porque o crescimento, em termos percentuais, do empreendimento é uma coisa extraordinária. E ele começa com a vaquinha, né? Todo mundo, você faz assinatura, todo mundo dá um pouquinho, aí a produção vai melhorando, aí adquire mais gente interessada e vai vendendo. Quer dizer, ele cresce muito rápido, mas ele cresce com procedimentos que, de fato, parecem remeter a uma coisa de solidariedade entre partícipes de uma comunidade ideológica. Ele se apresenta como puro, No puro, né? como espontâneo, né? Algo assim que vem. Puro, mágico, Isso. mágico, puro, né? Contra o Estado, contra o mercado e heróico, num certo sentido. Quer dizer, é uma empresa que corresponde um pouco a. Não é à toa que o Olavo de Carvalho era um dos mentores, né? Mas é o mesmo modus operandi da coisa do Olavo. Por quê? Porque o Olavo dava cursos livres, aí os seus seguidores iam lá, pagavam esses cursos livres. Aí quando fazem o filme, documentário sobre a vida do Olavo, o que é? É um crowdfunding, não é? Então, são pessoas que livremente vão lá contribuir, que livremente vão lá colaborar. E mais, eu acho que existe se você quiser fazer, acho que tem muitos ângulos de análise para o conteúdo propriamente histórico emitido pelo Brasil Paralelo. Bom, mas claramente tem ali uma defesa de princípios liberais, do mesmo jeito que o Olavo, né? E aí uma outra artimanha da coerência do projeto,
Porque se quiser entender por que fez sucesso, não vai. Isso, isso eu insisto com. Os alunos têm muito boa vontade, né? Isso eu acho bonito. Muita crença na verdade, muita crença no trabalho acadêmico, lá, lá, lá. Mas para entender o sucesso do Brasil Paralelo, não adianta ficar dizendo que o conteúdo histórico está errado e que o que eles fazem é ruim. De novo, assim, isso é o caminho ideal para você ser derrotado em todas as frentes, seja na frente analítica, seja na frente ideológica, né? Você só vai entender se estudar direito. E o que eu acho que também é um dos pulos do gato, quer dizer, uma das artimanhas mais bem perpetradas por eles, é o fato de que, na maneira de organizar a sua audiência, eles criaram um mecanismo de coerência ideológica, porque eles estão se colocando contra o Estado e, de fato, eles não estão disputando o livro didático. Sim. Eles estão se colocando contra a grande mídia, contra o mercado, etc. E, de fato, eles estão captando quer dizer, o capital inicial deles, como vem da iniciativa, porque ele vem da iniciativa privada individual, não é da iniciativa privada de mercado regulado pelo Estado, né? A grande mídia, de uma maneira ou de outra, por mais que seja uma terra de ninguém, um pouco, e muito desregrada, e não tenha isso, não tenha aquilo, quer dizer, seja muito menos regrada do que ela poderia ser num país que sabe, né, regrar democraticamente o seu mercado, ainda assim, a grande mídia ela tem liames com o Estado, né? Ela tem concessões de Estado para poder existir. Sim. Eles não. Então, existe sim um princípio de coerência quando o cara vai lá e dá o dinheirinho dele para ajudar o Brasil Paralelo e a defesa do liberalismo econômico que aparece em praticamente todos os episódios de história, que aparece na discussão sobre escravidão, que aparece em toda parte, né? Que aparece em episódios sobre mulheres. Então, os princípios de uma espécie de liberalismo, ou neoliberalismo, também é bem complicado como aparece nos episódios, ele está articulado com uma certa coerência do empreendimento no que diz respeito à audiência. E isso não é pouca coisa, né? Nesse sentido, só para te responder e fechar esse tópico, eu acho que é aí que ele angaria capital simbólico. É numa espécie de coerência entre discurso e prática, da qual ele consegue convencer os seus adeptos. E ele é muito bem sucedido nessa direção. Não, não dá para dizer que não. A disputa por ser outsider, eu acho que assim, ela faz parte de todo o universo simbólico, mas não é a fonte principal de capital simbólico do Brasil Paralelo. Isso, sobretudo, se você ficar acompanhando lá o que as pessoas dizem, as reações, isso e aquilo outro. Entendeu? Eu acho que na coisa da coerência entre o que eles dizem e o que eles fazem, tem mais apelo para o público deles. Né? Para o público deles. Dizer que é outsider é um negócio muito vago. O que é outsider? O que é ser contra? Não, eu sou contra o Estado, eu sou contra o mercado, e como eu sou contra eles, eu vou fazer a minha vaquinha para fazer o meu empreendimento, porque eu isso. Então, é assim, é uma defesa de um liberalismo anti-Estado, né? Mas em favor da iniciativa individual, da qual eles são os portadores. Né? Eu vou mais por aí, para ver a coisa do capital simbólico que eles estão construindo com a audiência deles. Sim, Lidiane, acho que você coloca uma questão fundamental, né, e que assim como a questão que você colocava antes, né, essa tarde do desencantamento, né, de que as coisas mudam, né, e pode ser que a gente esteja no meio de um processo de mudança, né, mas enfim, sobre essa questão, né, que você colocou mais especificamente, né, da competência e da coerência do projeto, acho que é muito interessante, né, reconhecer que
existe um projeto, né? Quer dizer que não é, uma erupção aleatória de hostilidade, né? Quer dizer que isso faz parte, isso tem uma robustez, né? Que não pode nos escapar, né? Me chama a atenção, eu vou tentar aqui juntar um pouquinho com as duas últimas perguntas, porque eu acho que você já tocou em alguns pontos dela, né? Então acho que pode te dar uma ocasião de reagir também, enfim, misturando um pouquinho essas ideias, porque eu fiquei pensando, né, que no poder que tem, né, na força que tem esse recurso, essa analogia possível, digamos assim, entre essa leitura espontaneísta, digamos assim, da agência econômica, né, com a qual eles efetivamente nasceram e conseguiram sucesso, né, e na analogia possível com uma historiografia também um pouco espontaneísta, né, quer dizer, se confunde um pouco o herói, o fazedor de coisas, né, o senhor da ação, que vai e faz, e ao mesmo tempo eles personificam isso, né, então eu achei muito interessante esse caminho e fiquei pensando, né, que talvez essa equivalência que eles consigam fazer entre poder político e poder econômico, exatamente, ela frutifica porque ela é feita com coerência, né? De fato, enfim, né, existe uma linha possível, talvez, né, o termo anti-institucionalismo, nesse caso, seja melhor do que o termo anti-intelectualismo, simplesmente, né? Porque, como você mesmo disse, né, não se trata de um desinteresse pelo mundo intelectual, pela universidade, e muito menos um desinteresse pela história, né? E eu ia comentar um pouquinho, né, sobre a questão das editoras, né, e da formação das práticas paradidáticas, e acho que você menciona um pouquinho, você tocou nisso, né, quando comentou essa questão de que eles não disputam livro didático. Então, uma pergunta pontual antes da pergunta seria: será que eles não disputam ainda, né? Ou isso de fato não faz sentido com este tipo de projeto, né? Só para continuar assim na nossa tarde de realismo, né? Enfim. E por fim, Diane, assim, queria te fazer uma pergunta que é também um convite para, enfim, né, que a gente vai se encaminhando depois para o fim da entrevista. Então, para você, se você quiser condensar aí algumas ideias, pode se sentir à vontade para ir mais longe, né? Mas que essa última pergunta, ela era orientada, né, por uma provocação, né, do artigo É Verdade que Estamos Vivendo uma Crise da Verdade, né? Que Uhum. a provocação era basicamente a seguinte, né? Não é que as pessoas não gostam de história, as pessoas não gostam de nós, né? É diferente, preciso fazer essa diferença, né? Essa diferenciação, e entender, eventualmente, por que isso acontece, né? Isso tem muito a ver, inclusive, no argumento do Shaping, com a questão da centralidade da universidade, né? Porque ele diz as pessoas que são negacionistas não são negacionistas em relação ao carbono, né? Ou sei lá, alguma coisa. Elas são negacionistas em aspectos, ou enfim, são descrentes de aspectos que se relacionam de fato com a vida delas, né? E com as crenças, etc. Então, nesse sentido, né, eu ia te perguntar sobre essa dimensão, que eu não gosto que seja uma dimensão de tarefa, porque aí parece também que a gente está assim, né? Enfim, combatendo coisas, enfim, né? Mas sobre essa questão de essa ansiedade em responder a Brasil Paralelo, né? Porque se de alguma maneira essas iniciativas paralelas retiram de alguma medida o seu prestígio da universidade, né? Quer dizer, eles conseguem ter todo esse prestígio de volta na medida em que, enfim, né, se tem um Brasil paralelo, né? Dedicado a responder ao Brasil paralelo. Então, como é que ficaria assim uma posição dos acadêmicos, né? Será que depois de entender, enfim, algo que a gente possa pensar coletivamente como estratégia, ou, enfim, né, um sentido mais amplo do termo, assim, reagir a essa provocação do Schmidt. É, nossa, é muita coisa, né? Muita, Deixa né? eu Eu falei tentar, super aqui, já passamos de uma hora, por isso que eu quis amalgamar tudo. sim, deixa eu tentar organizar, né? Então, primeiro, eu acho, assim, eu disse, olha, eu ainda, ou pode ser que eles já estejam disputando e eu não saiba, mas até certa altura desse negócio, eles não estavam disputando o currículo. Eles não me parecem disputar o currículo, eles me parecem disputar com o currículo, Sim. né? É, por que eu estou insistindo nisso? Porque, de novo, assim, para pegar a tua primeira pergunta, qual é a dificuldade da gente, né? Intelectuais que estudam intelectuais. A primeira grande dificuldade é distinguir esses movimentos. Se você for o Escola Sem Partido, ele disputa o currículo. O Brasil Paralelo não.
E qual que é a dificuldade? Eu vejo pelos alunos, projeto de iniciação científica, a gente quer estudar direito, e aí é uma mistura, né? Direita, negacionismo, anti-intelectualismo, Brasil Paralelo, Escola Sem Partido, isso não é tudo a mesma coisa. Os recursos que estão sendo mobilizados são diferentes, as atitudes são diferentes e os espaços de disputa são diferentes. A Escola Sem Partido, ela estava disputando o currículo, a base nacional curricular, né? Ela estava nas trincheiras midiáticas da discussão da Base Nacional Curricular. Ela está disputando se tem ou não coisa de gênero no livro didático. Então, ela está disputando o espaço no Estado que decide o que vai ser o livro didático. É completamente diferente o negócio do Brasil Paralelo, ao menos até onde eu consegui ver as nuances. Você pode, os alunos também dizer, mas tudo atinge a gente. É verdade, só que um atinge, sei lá, o braço, outro atinge o fígado, outro. Você não pode nem se defender, nem analisar do mesmo jeito. Então, eu tendo, até onde foi a minha ligeira incursão pelo Brasil Paralelo, a vê-lo de maneira distinta em relação a outras iniciativas que também questionam, né, certa historiografia, certa maneira de fazer história e certa maneira de ensinar história. Então, essa é a primeira coisa. Escola Sem Partido tá disputando o livro didático, conteúdo e produção, né? Sem esquecer, de novo, que tem um empreendimento econômico envolvido nisso. Até eu não sei como estão os dados hoje, agora, nesse momento, mas o Estado é um dos maiores consumidores de livro didático, o maior consumidor de livro didático tem o Estado, não são as escolas particulares, Sim. são as escolas públicas. Então, quando a Escola Sem Partido disputa livro didático, é simultaneamente uma disputa ideológica e de mercado, né? Os intelectuais, os escritores de livro didático da direita estão disputando mercado. Tirar ideologia de gênero do livro didático é arranjar emprego para um monte de gente que vai ter que reescrever o livro didático. Vamos falar com todas as letras? Então, a disputa ela não é só, e talvez nem prioritariamente ideológica. Ela tem uma dimensão mercadológica indiscutível. De novo, ignorar é uma inocência que não é permitida, ao meu ver, né? E é nesse sentido que eu insisto, o Brasil Paralelo não disputa currículo, ele disputa com o currículo. Não disputa editoras, porque eles são audiovisual. Então, eles têm. A concorrência, por assim dizer, ela talvez seja com o cinema histórico. E o Brasil tem um monte de filme histórico interessante, né? Tem alguns de caráter dramático. A gente tem todo um cinema dos anos 70 e 80 reconstituindo episódios históricos. Agora, audiovisual disputa com audiovisual, tanto as representações quanto o público, né? E o público, cada vez menos afeito à leitura, ele é cada vez mais disponível para a linguagem audiovisual. Aí sim, se houver uma competição entre a Escola Sem Partido e o Brasil Paralelo, é evidente que o Brasil Paralelo ganha. Sim. Porque o público que está em disputa tem a sensibilidade mais inclinada à prática de assistir vídeo do que à prática de leitura. No fundo, é a leitura como prática que também está sendo colocada, quer dizer, em suspenso, né? Em suspenso. E repito, de novo, a disputa de organização, de linguagem, etc., eu acho que é uma coisa que não apareceu, mas a gente não pode deixar de falar. Essa disputa, ela atravessa a esquerda e a direita, ela atravessa o espaço formal e o espaço informal. Está todo mundo atrapalhado com essa concorrência das linguagens, né? Está todo mundo se perguntando como nós vamos convencer os alunos de que, se eles não lerem, eles não serão acadêmicos. É simples assim. Como nós vamos convencer os alunos que, com a disponibilização geral dos livros, que é muito legal, que é muito bacana, isso é tudo ótimo, mas ele tem que conhecer a biblioteca.
Ele não pode não ir, ele não pode fazer o curso de graduação sem ir à biblioteca. Então, tem num outro nível essa disputa, ela tá para além do que é história, esquerda-direita, etc. Tá certo? Acho que essa é uma coisa que a gente não pode ignorar. E é nesse sentido que eu até anotei, enquanto a Alexandre falava, uma coisa assim. Olha, Brasil paralelo, governo paralelo, né, o termo paralelo, ele é um negócio que vem da esquerda. A gente tem que pensar em paralelos, no plural, em vários empreendimentos ideológicos, ideológico-cultural, que a gente tem em concorrência e que vem em paralelo, e que todos eles colocam a autoridade da universidade em dúvida. E encontram, e eu acho que assim, para complicar, já que a gente está encaminhando para o final, esses empreendimentos paralelos, né, que vão minando um pouco pelas bordas, um pouco pelo centro, um pouco atravessando mesmo de fio a pavio, eles encontram solidariedade no interior da universidade. Quer dizer, a crítica à Com universidade, certeza. ela não começou fora da universidade, começou de dentro, né? Então, existem alianças aí bastante complexas e para as quais não podemos fechar os olhos, né? Quer dizer, quando a gente vai para produção, digamos, do pensamento progressista mais avançado, ele tá. Então, vamos ver assim, por exemplo, coleções editoriais de livros da Angela Davis, Bell Hooks, etc. Feminismo negro, né? Ele está em disputa com o Brasil Paralelo, é claro, né? Porque ele tá na disputa pelas mídias, pela indústria cultural, por assim dizer. Só que do mesmo jeito que o Brasil Paralelo, ele está em disputa com o cânon acadêmico. Com certeza. Então, se tem momentos de alinhamento inesperados com esses empreendimentos, que são alinhamentos inesperados, mas que têm consequências similares, né? É o Banco Central simbólico, no sentido de que é a instituição universitária, que é o sistema escolar, é ele que está sendo, por assim dizer, com a sua autoridade diminuída, na medida em que esse anti-intelectualismo, pode ser um tema para outra conversa, ele não é exclusivamente de direita. Ao Não, contrário. tanto que a gente pode ver, né, essa concatenação de poucas palavras, né? Veja que a história que o seu professor não conta, enfim, isso é totalmente democrático, né? A gente ouve das mais distintas frentes, de É, dentro e fora. exatamente. Quer dizer, e aí, quer dizer, um pouco, o que está sendo silenciado, vai, para usar um termo que as gerações novas, o que está sendo silenciado são as competências intelectuais que você deve desenvolver para observar o que ninguém te conta, não é o seu professor de história da escola. O que ninguém te conta, né? Quer dizer, em tese, ou a gente teria como missão, etc., gabaritar as pessoas para terem competências intelectuais, recursos intelectuais, uma reflexão epistemológica, né, capaz de observar o que lhe é escondido, os vieses, etc., não só do seu professor de história, mas de todos. Né? Essa seria, por assim dizer, uma tarefa de uma historiografia epistemologicamente vigilante, que a gente ensina na universidade, e assim por diante. Quer dizer, porque senão essa lorota, né? Ai, olha a história que ninguém te contou, ela cola e ela vem de qualquer lugar. A gente é que precisa estar armado para se defender de promessas de revelação, né? Porque são promessas de revelação. Então, assista a um vídeo e você vai entender a história que ninguém te contou. Como assim? Sim, nossa, Lidiane, eu não sei, assim, espero que para quem está assistindo também, para os bolsistas, mas eu saí daqui com algumas perguntas, assim, com o triplo de questões e de coisas em aberto, né, e de ideias abertas, assim. Teria, como você sabe, né, mais umas 15 coisas para te perguntar e te ouvir falar sobre isso.
e que ainda vou fazer, né? Mas enfim, não podemos não aqui na gravação. Então eu queria te agradecer sobremaneira, assim, pelas questões, pela disponibilidade, e pela generosidade com qual você compartilha o que você está pensando, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito, enfim, para mim, uma marca que eu tenho de você há muitos anos, né? Então, estou muito feliz que tenha, enfim, aparecido aqui com os alunos e com essa iniciativa do laboratório também. Então, queria te agradecer. Se você quiser, enfim, fazer algum comentário final, fique à vontade, alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você queira falar, senão a gente encerra. Eu queria encerrar fazendo alusão ao assassinato absolutamente horroroso sofrido pela professora Beth recentemente, porque eu tendo a vê-lo numa escalada do anti-intelectualismo que é perigosa, porque eu acho que a passagem do anti-intelectualismo no nível do nível simbólico, discursivo, de disputa por bens materiais, para um nível de violência física, né? Então a gente está saindo do âmbito de uma disputa por dinheiro e por violência simbólica e entrando numa espécie de chancela para a violência física, né? Então eu queria terminar aludindo, fazendo um apelo, antes de tudo, pela valorização do nosso trabalho, porque num contexto em que a valorização do trabalho do professor de fato tivesse vigência, que a gente tivesse clareza da relevância dessa profissão, aquilo não teria acontecido. Se se o rapaz, o adolescente, enfim, que cometeu o crime, tinha algum tipo de distúrbio psíquico, isso é possível, ele teria sido direcionado para outro agente social, para outra prática, para outro espaço, que não a sala de aula. E uma professora como a Beth, que tinha uma história de tanta dedicação, de tanta fé, de tanta aposta no sistema escolar, no que ele tem de potencial emancipador, de potencial libertador. Então, que esses bons momentos que passamos juntos trocando ideias, que eles sejam uma maneira de homenagear, de fazer menção à memória dela, e de nos alertar, né? O espaço da sala de aula ele tem que ser, antes de tudo, um espaço amistoso, de boas trocas, né? Amistoso não porque a gente tem que ser amiguinho dos alunos, não é disso que se trata, mas amistoso porque a gente precisa ter um clima de colaboração, né? Entre alunos e professores, o espírito é o de um trabalhar pelo outro e não contra o outro. E isso que aconteceu é absolutamente terrificante, nos abateu profundamente. E não vai ser assistindo às imagens horrorosas que a gente vai superar isso, vai ser conversando sobre isso e tentando restaurar o valor da nossa profissão. Acho que disso nós temos que falar a sério e temos que trabalhar por isso. Isso posto, eu queria muito agradecer ao convite, à oportunidade, pedir para o pessoal da organização colocar, na hora que for disponível disponibilizar o vídeo, colocar meu contato para que as pessoas que eventualmente venham assistir possam me escrever e, portanto, fazer a transição da linguagem audiovisual para a escrita, não é? E dizer que, Alexandra, que seja o primeiro de muitas coisas que a gente vai fazer junto. É isso. Obrigada.